Sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Eu sou Marcelo Magalhães, mago da Pedra Verde, hermetista e médium de incorporação. No assunto de hoje vamos tratar daquilo que todo mundo quer saber, né? Depois de ter as prévias, a apresentação desse novo canal, esse trabalho que iremos desenvolver em cima daquilo que são os assuntos mais questionados por nós mesmos, aquilo que mais buscamos, estando em cima dessa terra, encarnados, vivos, experienciando tudo aquilo que precisamos e queremos saber a respeito daquilo que seja vida material, associada à vida espiritual, à nossa divina essência. Vamos ter aqui, no decorrer então das orientações que estarei aqui compartilhando com cada um de vocês. Sobre magia, sobre hermetismo, sobre filosofias, sobre práticas mágicas, sobre também aprender aquilo que são processos magísticos simples, mais eficientes que vocês poderão realizar. Tudo isso e mais um pouco estará presente, né, aqui nesse nosso canal. Nessa orientação de hoje, então, decidi, por intermédio daquilo que é a curiosidade e o querer saber da maior parte das pessoas, afinal de contas, o que é necessário para que possamos ter uma vida próspera, uma vida farta, uma vida abundante, uma vida instável, completamente estabilizada, que tenhamos ali equilíbrio, boas oportunidades, enfim. Podemos usar o termo de viver uma espécie de paraíso nessa terra, que todos dizem ser um plano de expiação, de sofrimento e angústias. Isso é possível, afinal de contas? Quais são os passos que devemos seguir para poder chegar a ter essa condição, esse poder de manifestação? Porque se trata disso, alcançar aquilo que é um nível no qual proporciona a cada um de nós, que todos temos condições, a poder estar manifestando aquilo que temos como objetivos materiais e também aquilo que seja objetivos tidos como espirituais. Tudo aqui no decorrer dessa orientação. Muito bem, vamos direto ao assunto. Então, o que precisamos saber de primeira mão? O que é necessário para que possamos estar manifestando tudo aquilo que cada um de nós tem condição de manifestar? Esse é um primeiro ponto. Tem muitas pessoas que, devido a condições extremas, dificuldades financeiras, emocionais, mentais, a respeito de oportunidades também na vida prática, nessa vida encarnada, muitas das vezes pensa não ser merecedor de algo e muito menos ter poder para poder sair, muitas das vezes, da situação altamente limitante que está, sofrida de anos, de décadas, para poder então viver uma vida que apenas pode ter sonhado até então. Sim, existe ali um passo a passo, e saiba, todos, sem exceção de raça, sem exceção de cultura, se a pessoa se ela estudou, se ela se laureou ou não, todos nós somos dotados de muitas capacidades. Uns chamam de poderes psíquicos, outros dons espirituais, que não que seja uma coisa ou outra, são as duas coisas de uma forma contemporânea, à medida que sigamos os passos que eu vou dizer para cada um de vocês agora. Isso não é só uma opinião minha, isso é fonte de estudos, pesquisa e dedicação de parte da minha vida, se não a maior parte da minha vida, em poder estar me conectando, estudando, investindo também aquilo que é dinheiro para poder conhecer ou ter a portada de mão certas obras que poucas pessoas têm condições de poder tê-las. Não que só através dessas obras literárias que alguém possa ter em mãos
seja o suficiente para comprovar aquilo o passo a passo que eu vou dizer para vocês logo na sequência. Não, mas isso é uma parte importante, sem sombra de dúvidas. Se nós temos a possibilidade, a inteligência daquilo que é o conhecimento ligado ao plano material, tudo isso vai facilitar para a gente. Até mesmo se você encontrar, às vezes, um livro, uma obra que tenha um bom conteúdo, que muitas vezes não foi traduzido para o nosso idioma, para o português. Às vezes você vai ter que fazer o quê? Ter ali uma tradução do inglês, do alemão, do hebraico, do aramaico, né? Do latim antigo. Então, isso são só exemplos para dizer que, sim, né? Mesmo que uma pessoa não tenha frequentado ali a escola, não se sinta fora das possibilidades de poder seguir os passos que aqui vou dizer, tá? Porque temos N exemplos em cima da terra de pessoas que não eram nada, viviam à margem da sociedade, na qual eram até mesmo menosprezados ou desacreditados pelas próprias pessoas da família, as pessoas que lhe estavam a canto, e hoje são donos de impérios. Claro, sabemos que uma parte dessas pessoas conseguiu seguindo aquele propósito a qualquer custo. A qualquer custo tem uma ressonância duvidosa e perigosa, porque quando escutamos atingir um objetivo a qualquer custo, devemos estar muito atentos, porque a qualquer custo significa passar por cima dos nossos semelhantes, poder ali, se for o caso, se eu posso dizer dessa forma, se for necessário vender a mãe, o filho, destruir outras pessoas para chegar em um objetivo, então essa pessoa que está disposto a qualquer custo, é isso o significado. Muito bem, quais são esses passos, afinal de contas? Os passos são o seguinte: todos nós ouvimos muito na internet, em livros, em certas filosofias também a respeito que a pessoa precisa estar conectado com o espiritual, correto? Inclusive o significado ali da palavra religião, que é o que muitos de nós partimos de um conceito religioso, esse significado da palavra religião é religare, ou seja, reestabelecer aquilo que é uma ligação com essa nossa divina essência, e a partir dessa nossa divina essência nós podermos nos conectar com o nosso pai e mãe, se podemos dizer dessa forma, o todo, aquele que tudo é, o incognoscível. Certo, então ouvimos falar disso, caminho espiritual. É o que todo mundo ouve, com maior frequência. É o que todo mundo tem um certo conceito. Ter conceito não significa ter o apanhado suficiente de informações para saber especificamente do que se trata. Para todos, o caminho espiritual é a pessoa se dedicar ao amor, à caridade, ao perdão, à humanidade, a se tornar uma pessoa melhor. E, claro, tudo isso aliado a pertencer a uma bandeira, a uma religião, para então poder estar ali conectado com aquele sagrado. Mas é só isso? Não, não é só isso. Isso é o conceito que todo mundo tem. O que as pessoas não sabem, o que vai diferenciar pessoas que consigam alcançar seus objetivos, que consigam estar no fluxo daquilo que seja o plano da criação, mesmo naquilo que seja primeiros níveis, é justamente a diferença em saber o funcionamento das coisas, saber verdadeiramente quais são as etapas. E vamos lá, as etapas. Então, temos a primeira etapa, que podemos dizer ali que é a condição que a maioria de nós um dia nos encontramos lá atrás, ou
como a maioria, boa parte da humanidade se encontra nos dias de hoje, nas trevas da ignorância, no sentido literal de não saber o funcionamento desse mecanismo, dessa experiência de encarnação, reencarnação, dessa vida, o porquê se ama, o porquê se apaixona, o porquê se sente raiva, o porquê o surgir da inveja, do ódio, da ganância, da soberba, da mesquinharia, o porquê se vive com egoísmo, qual é a verdade sobre esse personagem que cada um representa em cima dessa terra, que tem esse nome, nascido de uma determinada família, o que tudo isso tem a ver, certo? Então, trevas da ignorância significam a maior parte das pessoas que, mesmo frequentantes de determinadas religiões ou não, estão de uma forma resumida, para não alongar muito, as pessoas que estão ali muito ligadas a simplesmente a acumular bens, acumular posses, e não só posses, mas como prazeres. Prazeres que nascem dessa nossa matéria, desse nosso corpo biológico, físico, certo? Que vamos confundir com aquilo que são os quereres da alma, mas não faz parte de querer da alma aquilo que são desejos carnais. Mas vamos entender especificamente a respeito de cada ponto que eu vou dizer aqui, de cada etapa, a partir das próximas orientações. Lembrando que toda a orientação que eu vou procurar passar para vocês aqui, essa conversa, esse diálogo, não pretendo superar 30 minutos. Então entendam que terá com certeza partes a seguir dessa nossa conversa. Muito bem, então vamos lá. Então temos a primeira etapa, onde a maior parte das pessoas se encontra. Essa maior parte não está em um caminho espiritual, porque se chegarmos a um católico, chegarmos a mesmo a um umbandista, a um candomblessista, a pessoa de qualquer religião, que tem ali simpatia, que está envolvido ao início com religiões, e perguntarmos quando a sua religião nasceu, quem fundou, qual foi o motivo, qual o propósito, quais são as regras que compõem os dogmas e doutrinas, a maioria não vai saber, certo? A maioria não vai saber. Não vai saber decor aquilo que é os 10 mandamentos, os sacramentos que tem que se seguir, qual o propósito disso ou daquilo, o poder interpretativo daquilo que seja leituras de tais escrituras sagradas, por exemplo. Quando a pessoa, por motivos principalmente de não ter mais saída em determinadas situações que se apresentam na vida de cada um, vou dar um exemplo. Às vezes um pai, uma mãe tem um filho que de repente está manifestando aquilo que seja uma doença tido no plano material como muito difícil de ser curada ou impossível. Então ele vai procurar, se ele tiver condições financeiras, ele vai levar em todos os tipos de hospitais, clínicas, os médicos mais renomados, ele vai procurar todos os âmbitos, não vai ter por onde se apegar. Porque o plano material ele é limitado, isso é evidente. Então é onde uma pessoa, no âmbito do seu desespero, ele vai procurar o quê? Se aprofundar naquilo que é a religião que ele pertence ou que ele tenha simpatia. Significa que ele vai começar a estudar essa religião de uma forma mais profunda, quando nasceu, os propósitos, os dogmas, as doutrinas, as regras, os mandamentos, enfim, tudo. E a partir disso ele começar a estudar, vamos dizer, para o cristão, a Bíblia. Que até então ele só lia partes, ler. Não, a partir do momento que a pessoa inicia um caminho espiritual, ele começa a interagir com aquilo. Ele começa a procurar interpretar de uma forma mais consistente, de uma forma mais clara, vamos dizer, decodificar as alegorias que ali estão se apresentando. Então temos o caminho espiritual.
Entenda que cada uma dessas etapas que eu vou dizer aqui possui 7 níveis, certo? Então temos 7 etapas, das quais cada uma das etapas possui 7 níveis. Então temos a primeira etapa, trevas da ignorância. Segunda etapa, caminho espiritual. Terceira etapa é tornar-se um ser espiritualizado. O que significa um ser espiritualizado de uma forma resumida e direta? Significa uma pessoa que ele pode até ter simpatia, se sentir bem em uma determinada religião, uma determinada congregação que seja, mas ele não fica mais preso àquele ambiente, só aquele ambiente. Ele vai em outras congregações, ele escuta outros palestrantes, outras pessoas responsáveis de outras religiões, claro que de mente aberta, mas não para se alimentar de tudo que chega, mas ele começa a ter um discernimento de filtrar o que está sendo dito de pessoas, né, que estão seguindo uma determinada caminhada em outros âmbitos religiosos, que faça sentido e caiba na vida dele. Então, em poucas palavras, o se tornar espiritualizado é a pessoa que ele deixa de ter um certo nível de preconceito, de intolerância, de prepotência em pensar que aonde ele está é o único lugar que existe ou possa se manifestar a verdade. Isso é resumidamente. Lembre-se que eu acabei de dizer, vamos ter a oportunidade de poder desdobrar cada ponto desse em outras orientações. Muito bem. A partir então dessa terceira etapa, que também tem 7 níveis ao seu interno, temos um divisor de água, vamos colocar esse termo, né? Temos ali um abismo entre essas 3 primeiras etapas e as 3 etapas seguintes. Essas 3 primeiras etapas, trevas da ignorância, caminho espiritual, tornar-se espiritualizado, está intimamente ligado com a matéria, com o plano físico, de uma forma mais consistente, mais evidente. A pessoa está aprendendo a trabalhar ali com as suas imperfeições, com os seus deslizes, com os seus erros, né? Com a sua ignorância daquilo que ele tinha supostamente certeza de que era a absoluta verdade das coisas em todos os sentidos da vida, seja ele científico, econômico, né? Social, familiar, educacional, enfim, na vida dessa experienciação. As 3 etapas seguintes estão ligadas às coisas do alto, às coisas sutis, às coisas do espiritual, mais ligado à divina essência de cada um de vocês, tá? Qual é então essa quarta etapa, que vai integrar as 7 como um todo? Essa quarta etapa é o processo do despertar. O processo do despertar é quando a pessoa, então ele se espiritualizou, se tornou um ser espiritualizado, ele teve a coragem de poder ir mais à frente e se defrontar com a realidade que até então se só tapava o sol com a peneira, se fingia não ver, se fingia não ouvir. E daí isso vai promover, claro, com o auxílio da ancestralidade, espiritualidade, ou se você preferir de uma maneira mais simplificada, a família espiritual de cada um de vocês, vai lhe dar o suporte, vai iniciar esse processo de vocês poderem saírem simplesmente do campo de quem está vendo as coisas acontecerem no mundo para começar a prática para se tornar um observador. Observador é aquele que consegue ver as energias que fazem e estão induzindo, influenciando o ser humano encarnado a estar cometendo os desequilíbrios que todo mundo cansa de ver todos os dias. Agredir o semelhante, né?
situações de fofoca, de intriga, de manipulação, de guerra, né, de desequilíbrio na área da sexualidade, egocentrismo, tem uma série de situações, né? A lista é muito grande. A pessoa começa, então, a enxergar vamos colocar esse outro 80% que nós, com os nossos olhos físicos, não conseguimos acessar, devido a estarmos mergulhados nas etapas anteriores com as situações dessas programações que começamos a ter desde criança e vivemos uma parte da nossa vida até chegar nesses lineares que estamos agora falando dessa quarta etapa. Então a pessoa começa a despertar. É o início desse despertar. A pessoa ainda não é desperto. A pessoa começa a abrir os olhos para a verdade de como funcionam as coisas, as incongruências, as situações que não batem nas escrituras, naquilo que ele próprio mesmo diz. Existe aquilo que é um choque de consciência entre si e si mesmo. Né? Entre si e si mesmo, eu quero dizer entre a sua consciência e aquilo que é o seu estado mental até então que cada um era acostumado. Né? Que está ligado a determinados vícios. Quando eu falo vícios, não é só bebida, cigarro, outros tipos de droga. Não, vícios num quadro geral. Quando nos tornamos dependentes de alguma coisa e precisamos daquilo para continuar caminhando, isso podemos colocar como vício, porque estamos na dependência. Tá? Então a pessoa vai passar esses 7 níveis, podemos dizer, uma travessia do deserto. Aí temos essa analogia dessa travessia que Jesus faz durante 40 dias e 40 noites, mencionados lá na Bíblia, que todos vocês já, se não leram, já ouviram falar. Então essa travessia do deserto, cada um de vocês, cada um de nós que porventura esteja envolvidos nessa etapa, vai atravessar esse deserto. Então é só vocês, né, de forma sozinha, com o todo. Vocês podem estar rodeados de familiares, de amigos, em festas. Vocês vão se sentir completamente um peixe fora d'água. Vocês vão sentir não pertencentes a esse planeta, ao grupo de amigos que vocês frequentam. O que eles falam começa a não te animar mais. Você começa a ver as coisas de uma maneira, com uma futilidade, com uma superficialidade que começa a te incomodar como espinhos na sua mente, certo? Então é uma situação muito delicada, tá? Então, após cumprir os 7 níveis dessa quarta etapa, teremos o iniciar da etapa seguinte, que é a quinta etapa, que é o quê? É justamente o desperto, que é quando a pessoa superou essa situação, esses conflitos, esse nascer de novo, que é o processo do despertar, que inclusive é mencionado em passagens do próprio Jesus lá com Nicodemos. Então a pessoa nasceu de novo. Ali vai ter a situação que a pessoa vai se adaptar a essa nova vida, a essa nova condição do ser, completamente renovada em termos de programações. As velhas programações ficaram para trás, os velhos conceitos também ficaram para trás, os hábitos já não existem mais e tudo o que acontece estará em correspondência com aquilo que é a frequência da criação, que é isso que é esperado. O ser humano ele só está em sofrimento devido a estar nadando contra a maré.
tudo na criação está fluindo e o ser humano, devido a estar condicionado, né, por situações completamente ilusórias e que acabam por enganar, influenciar, então vai contra a maré, por isso há sofrimento. O desperto, o que é que acontece com o desperto? Então o desperto ele chega à condição de domínio próprio. Tendo o domínio próprio, então ele se torna um ser inabalável. Não significa que a tristeza, o desejo, a paixão, o amor, a raiva não possa chegar até ele. Chega, mas o padrão vibratório, a condição evolucional dele é tanta, chegou a tal ponto que mesmo o que chega não é suficiente para fazê-lo cair mais prostrado. Ele se mantém em pé. Ele se mantém consciente porque ele sabe o mecanismo das coisas, como funcionam. Ele não está preso mais a conceitos ilusórios e isso faz com que ele se torne inabalável. Então, ter essa condição do domínio próprio é o que vai proporcionar a pessoa a viver aquilo que nunca viveu, a estar no fluxo da criação, a não faltar dinheiro, né? a ter saúde, uma saúde inabalável, a poder ter uma família abençoada, os caminhos, os percalços que surjam, porque vão continuar surgindo enquanto a pessoa aqui está encarnada, vai existir. Faz parte desse estudo, dessa capacitação que estamos aqui realizando, tá? E daí a pessoa, ele começa a viver um paraíso na Terra. Claro que uns mais, outros menos, vai depender do objetivo particular que cada um tenha, certo? Mas não tem mais aquele medo, será que eu me tornar uma pessoa rica, milionária? Será que eu vou para o céu? Não existe mais essas limitações em cima dessas ilusões primitivas, tá? Porque se uma pessoa ela for uma pessoa consciente, o dinheiro vai multiplicar-se na mão dessa pessoa. Ele vai saber aplicar de uma forma adequada esse valor, esse dinheiro, essa riqueza que ele possa estar manifestando, né? Ajudando pessoas, criando também impérios, empresas, negócios que irão ajudar outras pessoas a trabalhar, a ter a sua fonte de renda, a sustentar suas famílias. Então veja que através do dinheiro você pode ajudar muitas pessoas. A ajuda, ao contrário do que muita gente pensa, que é chegar e dar só o prato de comida, dar lá a moeda para quem lhe pediu. Não, isso não é a ajuda verdadeira. A ajuda verdadeira é quando nós oferecemos a possibilidade para que aquela pessoa que está em dificuldade possa sair daquela condição com as próprias pernas, por mérito próprio. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês não vão passar a vida toda de vocês levando o prato de comida para aquela pessoa carente que esteja lá morando na rua. Né? Isso não vai durar a vida toda de vocês. Vai ter momentos que vocês não podem. E daí? Quem o fará? E outra, não é nem esse fato. O fato é do comodismo que a pessoa vai estar em saber que todos os dias tem alguém que então vai dar para ele, né, essa contribuição, esse alimento. Então ele não vai se mexer, ele não vai usar o potencial que ele tem, né, de acreditar, de manifestar a fé, de poder colocar, exteriorizar aquilo que é uma capacidade que cada um tem de uma forma bem precisa. Todos nós temos capacidades específicas. Né? Então, o ajudar é sim, estender a mão para ajudar a levantar, não carregar nas costas, certo? Então as pessoas se iludem muito nesse plano a esse respeito. É igual confundir caridade com situações gratuitas. Esse é um equívoco muito grande, porque não se trata disso a caridade. A caridade é quando a pessoa faz uma presteza a alguém sem esperar nada em troca.
É a passagem lá na Bíblia que diz que o que a sua mão direita fizer, a esquerda não tem que ficar sabendo. Né? Então, a verdadeira caridade é aquilo que se faz do seu interior, do seu coração, se diz. Né? Então, você faz sem esperar que ele lhe faça um favor lá na frente, como a maioria das pessoas vive. Né? As pessoas, não, eu ajudo, estou ajudando de coração, mas depois logo ali na frente, quando ele precisa de uma ajuda, ele vem e daí se ele não é ajudado, ele vai falar, quando aquela pessoa precisou, eu ajudei, né? Agora que eu estou precisando, ela me virou as costas, mas a barriga não dói uma vez só. É ou não é assim que as pessoas são acostumadas a reagir? Certo? Então significa que isso não há caridade. A caridade, se você emprestou o dinheiro para alguém por caridade, né? A pessoa está precisando de alguma coisa, você falou, não, eu tenho esse dinheiro aqui, tome. Você não espera nada em troca. Não espera que ele te faça um favor porque ele vai estar em uma dívida eterna com você, só porque você estendeu a mão para ele. Não, isso não existe, isso não é caridade. Tá? Isso não é caridade. As pessoas, né, confundem muito as coisas por falta de poder pesquisar e se aprofundar em coisas importantes em vez de ficar colocando para dentro da mente, da alma e do espírito situações que não agregam em nada. Mas isso é a parte. Cada um é livre para fazer o que quiser. Só que os resultados para se obter tem que se fazer sacrifícios, tem que se abrir mão daquilo que não te agrega em absolutamente nada, tá? Muito bem, então temos o desperto. Após o desperto, chegaremos o quê? A sexta etapa, o iluminado, que é aquele como Buda, né? O Siddhartha Gautama, lá para quem conhece, quando ele se ilumina, então ele se torna Buda. O significado, o iluminado, aquele que se iluminou. Para a situação de Jesus, significa o Cristo, Christus, na qual a significação é o ungido. Cristo é como uma patente, é algo específico que está dizendo o ungido, o abençoado, né? Para aquela situação. Então, por isso se passa a utilizar Jesus, que é o termo que nós conhecemos, Cristo. Tá? Então, Jesus, o ungido de Deus, do Pai, né? Do incognoscível. Tá bom? Então é importante saber isso também. São detalhezinhos, bobos. Lembre-se que vamos entrar em cada um desses pontos de uma forma mais profunda, orientações para frente, tá? Muito bem, o que o iluminado faz? Ele faz tudo o que ele quiser. Não pense em chegar a se tornar iluminado para você ter todas as mulheres do mundo, ou para ter todos os homens do mundo, ou ser simplesmente poderoso, adorado, aplaudido, né? Respeitado, ovacionado. Não, porque o iluminado, ele quer tudo, menos essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. O iluminado, ele se torna uma pessoa reservada, muitas das vezes ele vai passar no meio de vocês e vocês não vão nem perceber de tão distraídos que estão. Ele não quer reconhecimento, ele não quer aplausos, ele não quer ser adorado, ele não quer os louros da vitória. Ele simplesmente deixa o exemplo. Ele tem poderes para comandar todas as forças da natureza ao seu querer. Ele tem à disposição todos os poderes psíquicos que um ser humano possa manifestar. Mas só que ele não o faz, porque ele sabe que existe uma lei maior e uma justiça divina que tem um momento, uma causa, um propósito para cada coisa, e ele não está na condição de iluminado, ele só chegou na condição de iluminado justamente por não desrespeitar essas leis. Tá? Então o iluminado, ele pode curar, fazer tudo aquilo que vocês já ouviram sobre a história desses mestres, tá certo? Essa foi a sexta etapa. A sétima etapa é a oitava acima.
A sétima etapa significa atingir o nirvana, poder encontrar com a divina essência, a mente criadora, né? Retornar à fonte. Então isso já é algo muito restrito. O que a gente sabe nos dias de hoje, com as informações que nós podemos ter, é que o único ser que chegou ao nirvana estando encarnado foi Buda, Siddhartha Gautama. Ah, mas Jesus não foi? Não, Jesus é uma outra situação que, se vocês não acompanharam lá aquilo que é a orientação dos guardiões da lei e da justiça divina, nós vamos falar ali para frente, tá? Não se preocupe, que não é que Buda seja mais poderoso ou seja melhor que Jesus, não. São situações experienciais diferentes de Jesus, de Buda, mas tudo dentro de uma mesma essência. Vamos falar lá para frente, tá? Agora voltando, né, da sétima ao contrário, então como eu falei, essa sétima etapa, então é raríssimo, é quase à beira do inimaginável, tá? Para quem está na carne, tá, pessoal? Para quem está na carne, encarnado como eu e você. Já a condição de iluminado, isso já é bem difícil, né? Uma pessoa em uma encarnação só, ele poder sair de uma condição, percorrer todas essas etapas, se tornar iluminado. É muito, mas muito difícil, mas não é impossível. A própria espiritualidade afirma que, se a pessoa der abertura e tiver um comprometimento à altura daquilo que para ele seja mais importante, ele consegue se iluminar em uma encarnação. Não é claro, mas isso se restringe a uma série de fatores que vamos conhecer para frente. Já o estado de desperto também é bem reduzido. Vamos dizer que na população hoje que temos, de praticamente 9 bilhões de pessoas encarnadas em cima dessa terra, então os despertos são poucos, certo? Os despertos verdadeiros são poucos. Talvez esteja ali na casa ali de 1.000 pessoas. Talvez não chegue nem a 2.000 pessoas, certo? Como despertos, verdadeiros. Tem na internet todo mundo falando que é desperto, que é o guru, que despertou Kundalini, mas nós vamos conhecer com a verdade mais para frente que não condiz com a verdade. Sobre fatos vamos falar, não opiniões ou achismo, tá? Sobre todos os assuntos. A condição do processo do despertar, quem esteja num processo de despertar, isso já aumenta o volume, né? Já podemos falar que seja ali em torno de 10 ou 15% desses quase 9 bilhões de pessoas encarnadas que estão nesse processo do despertar. As demais etapas, tornar-se espiritualizado, caminho espiritual, nós vamos ter lá uma grande porcentagem de pessoas que estão percorrendo esses caminhos, tá? Por hoje, pelo momento é o suficiente, falamos das etapas e de uma forma resumida alguns detalhes das etapas, e na orientação seguinte vamos dar continuidade de uma forma mais profunda, de uma forma mais concreta a respeito de cada uma dessas etapas. Detalhes de como se vive, de como se está, do que se sente, do que se encontra, do que se tem para afrontar, né? Do que tem de se percorrer, tá certo? Então, muito bem. Então, encerro aqui essa primeira parte da orientação, daquilo que seja necessário para se viver o que se espera. E eu peço a vocês, sabe, o nosso canal está começando agora, que vocês deixem, por gentileza, o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem os seus comentários e nos vemos no próximo vídeo, na próxima orientação. Um salve a todos vocês.